em Atos capítulo 10, eu gosto de meditar nesse capítulo quando fala sobre Cornélio. E o testemunho de Cornélio, ele realmente é um testemunho muito forte e realmente tem muito para nos ensinar esse homem, que a palavra do Senhor permitiu, né, o Espírito de Deus fez com que Lucas escrevesse a respeito desse homem Cornélio. Nós vamos estar lendo o versículo 1 ao versículo 8, e depois nós vamos estar percorrendo mais sobre o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que lhe aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e enviando-lhes, contando tudo, enviou a Jope. Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Obrigado por esse privilégio de podermos te louvar, te adorar, te bendizer em mais um final de mês, depois de uma semana de oração. Aqui estamos, ó Deus, com nossos corações agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos concede como igreja do Senhor. Em plena sexta-feira, ó Deus, aonde, ó Deus, milhares e milhares estão por aí, ó Deus, vivendo a sexta-feira, o dia tão esperado da orgia, da bebedice, ó Deus, da prostituição. A tua igreja tem o privilégio de poder se reunir, de poder, ó Deus, se deparar com a tua palavra, de poder cantar louvores ao teu nome, e assim nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, a primeira informação que nós temos aqui a respeito de Cornélio é que ele morava em Cesareia. Eu já tive o privilégio de visitar as ruínas de Cesareia. Era uma cidade portuária e um dos melhores portos da época era justamente ali em Cesareia. E esse homem, ele era o chefe da guarda que comandava aquela cidade. Lá ainda tem as ruínas de um teatro que era ar livre, ainda tem as arquibancadas e ainda tem também muitas construções antigas, inclusive o porto ainda tem algumas pedras, né? Dá para se ter noção a importância que era a cidade naquela época. Era uma cidade onde tinha a casa do governador e também era onde tinha uma ligação com a Europa, né? Aqueles que vinham de Roma para ir para aquela região, eles iam justamente e ali desciam naquela cidade. E a guarda que Cornélio comandava era o que dava segurança tanto para as autoridades como também para trazer ordem na cidade, né? E esse homem, diz a Bíblia aí, que ele morava ali, e ele diz aí que ele era centurião da corte chamada italiana. Então ele não era um judeu, ele era um italiano e estava ali em trabalho, cuidando da segurança, cuidando daquela cidade, através dos seus soldados, né, e desse comando que ele tinha. Veja bem, queridos, e aqui a informação que nós temos: esse homem, ele morava em uma cidade e ele era um trabalhador, e nós vamos ver na narrativa que ele também era um pai de família,
era um homem respeitado naquela cidade, era um homem que tinha um bom nome, não só entre os seus, mas até mesmo entre os judeus da cidade. Também Cornélio tinha esse bom nome. E Cornélio, ele foi o primeiro gentil, né, que foi alcançado pelo evangelho. E na narrativa do capítulo 4, nós vamos ver aí na narrativa, quando Pedro tem aquela resistência para ir até a casa de Cornélio, porque não era permitido um judeu entrar na casa de um gentil. E aí Pedro tem aquela visão do lençol cheio de animais, e aí ele, diante daquela visão, o Senhor mostrando para ele que ele não deveria fazer acepção de pessoas. E aí foi quando ele foi chamado para ir até a casa de Cornélio. E esse homem, por ele ser temente a Deus, e por ele ser um homem que orava ao Senhor, a Bíblia diz aqui que apareceu a ele um anjo, né? E o anjo do Senhor apareceu a ele, e é interessante o que o anjo diz para ele, né? Primeiro, o que Deus fala, né, a respeito dele, porque nós sabemos que tudo que a Bíblia fala a respeito de uma pessoa é o próprio Deus que está falando, né? E olha o que a Bíblia diz no versículo 2: ele era piedoso, ele era temente a Deus, e não só ele, mas também com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, a informação que nós temos aqui deste homem, que era um homem completo, e que, se você olhar aparentemente, nada faltava mais, né? Nada mais faltava para ele ser salvo. Por quê? Porque ele era temente a Deus, a toda a sua família, e era um homem que contribuía, que dava esmola e orava, né? Então, as informações que nós temos aqui, se fosse nós, nós íamos dizer assim: não, você não precisa mais nada, você já está completo, você já tem tudo, você já é um homem de Deus, então você já está com a salvação garantida. Mas Deus, que ouvia as orações desse homem, mesmo relatando tudo isso dele, Deus manda o anjo, para o anjo aparecer para ele e mandar chamar Pedro, porque Pedro tinha uma mensagem para este homem. Veja bem, queridos, o que nós encontramos, às vezes, na nossa sociedade, não só em Tucuruí, mas em qualquer lugar, são pessoas que fazem as suas orações, são pessoas que são boas, são pessoas que têm até um bom nome na cidade, pai de família. Às vezes, o entendimento é que essa pessoa, ela merece o céu, por ela ser e ter essas características como a de Cornélio. Aí você vai observar, através da narrativa, que Cornélio, com todas essas características, com todas essas, o que Deus fala dele aqui, ele precisou ouvir o evangelho. Ele precisou ouvir a respeito de Cristo. Foi por isso que Deus manda o anjo, e o anjo, interessante, que o anjo não prega o evangelho para ele. O anjo não fala para ele. Olha o que o anjo diz para ele. Este, observando claramente, né, a visão, aí diz aí: um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja que o próprio anjo diz que está em memória diante de Deus as práticas deste homem, de oração, de ajuda, de ser um homem temente a Deus, estava em memória. Mas mesmo assim, queridos, ele precisou ouvir a respeito de Cristo. A gente encontra também no livro de Atos a respeito do eunuco. O eunuco, ele estava voltando de Jerusalém, era um homem piedoso, era um homem que lia as Escrituras, era um homem que cultuava a Deus, mas que também precisou ouvir
a respeito de Cristo. E aí Filipe se apresenta para o eunuco e pergunta para ele: tu entendes o que estás lendo? E ele chama Filipe para explicar, e Filipe vai lá e explica a respeito de Cristo. E ele crê em Cristo, e aí ele é batizado, e cremos que ele foi salvo. Então aqui, queridos, mesmo a pessoa, ela sendo boazinha, ela sendo, às vezes nós temos aquela coisa, já idoso, né? A pessoa já idosa, a pessoa já tem, né, já tem tantos anos, então, aquela coisa que você vai dizer, ela merece, né? Merece, mas não é por merecimento. Salvação jamais foi por merecimento. É pessoa de Cristo, é o Evangelho. Somente o Evangelho de Cristo, você entendendo o Evangelho, crendo no Evangelho, é que vem a salvação. Qualquer mérito. E aqui a Bíblia diz que esse homem, ele recebe do próprio anjo, né, dizendo, e aí o que o anjo diz aí, versículo 5? Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo não pregou o Evangelho, era Pedro. Mesmo diante das falhas que Pedro tinha falhado, tinha poucos dias atrás, Pedro tinha negado a Cristo, diante da criada, diante daqueles que disseram, ele é de Cristo, mas Pedro é que tinha a mensagem. Falhos como somos, pequenos como somos, mas somos nós, temos a mensagem. Não é o anjo, são os anjos, somos nós. Porque Deus nos deu essa graça de conhecer o Evangelho e sermos aqueles que transmitem as boas novas do Evangelho. Irmãos, por que o anjo não pregou? Por que o anjo vem até ele, fala com ele, diz para ele tudo o que realmente ele era e não prega a respeito de Cristo? Porque essa missão Deus não deu aos anjos, Deus deu ao homem. Foi por isso que Jesus veio aqui na terra, se fez homem, e preparou os seus discípulos para conhecer o Evangelho e pregar o Evangelho. Mesmo falhos como foram, mas foram esses homens que foram chamados. E somos nós que somos chamados hoje. Pedro não está mais aqui conosco, Paulo também não, mas aí nós temos aqui, você e eu, temos aqui o Evangelho, a palavra de Deus. Veja bem, esse homem, queridos, ele recebe essa visita do anjo e diz a palavra do Senhor aí que imediatamente ele chama um dos seus soldados ali, diz a palavra do Senhor, um soldado piedoso dos que trabalhavam a seu serviço, e manda chamar Pedro. E aí ele vai, o soldado, até a casa de Pedro e chama Pedro, e Pedro vai até a casa de Cornélio. E aí a Bíblia diz que Cornélio reuniu toda a família, os amigos, para ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que todos ouviram, e ali, quando Pedro estava pregando, eles receberam o Evangelho, creram no Evangelho e foram batizados. Mas veja bem, este homem, ele tinha tudo para ser um mau exemplo na cidade de Cesareia, porque ele era uma autoridade, uma cidade portuária, num lugar que nós sabemos que todas as cidades portuárias, elas têm uma tendência muito grande, as cidades portuárias, de serem lugares de contrabandos, lugares de prostituição, lugares onde a corrupção tem uma proporção maior. E, com certeza, Cesareia também tinha esses males. Cesareia, com certeza, também tinha prostituição, tinha também os contrabandistas, tinham também os corruptos.
E esse homem, com certeza, pelo cargo que ele ocupava, ele poderia ser um desses. Ele poderia ser um daqueles que que viesse se envolver com os males daquela sociedade. Mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele não era somente temente a Deus sozinho, mas ele e a sua casa. Isso é muito lindo, irmãos. Quando a gente ouve o testemunho desse homem, Deus falando a respeito dele, o anjo do Senhor falando a respeito dele, dizendo que em memória dele estava justamente as suas práticas. Veja bem, aquilo que somos e aquilo que fazemos e as nossas práticas, elas estão em memória diante de Deus ao nosso respeito. Deus olha para nós, olha para você, olha para mim, e o que está diante de Deus é justamente aquilo que nós somos e aquilo que nós praticamos. Se nós somos pessoas temente a Deus, pessoas de oração, pessoas que realmente leem a palavra, que têm comunhão com Deus, está em memória diante de Deus essas práticas. Agora, se não tem nada disso, também está diante de Deus aquilo que nós não praticamos com relação à vida cristã, com relação ao Evangelho. E nós precisamos nos atentar para isso. Como é que está? Como é que Deus está me olhando? Deus olhou para Cornélio e viu Cornélio um homem temente a ele, um homem piedoso, um homem que realmente fazia a diferença na sua cidade. Quando ele olha para nós, quando ele olha para a sua casa, ele olha para a sua família, o que ele tem visto? E Deus tem visto através de nós quais práticas? O que ele tem olhado lá no seu bairro, lá onde está a sua casa? Lá ele tem ouvido orações da sua casa, ele tem visto você orando lá no seu trabalho. Como é que tem sido a sua postura? É para nós olharmos para a nossa história, para nós, porque uma história como a de Cornélio, ela está registrada aqui justamente para nos ensinar valores, princípios que vai fazer de nós pessoas que vai impactar outros. Cornélio, quando ele manda chamar Pedro, diz a palavra do Senhor aí, se os irmãos puderem encontrar, quando ele chama os amigos, a família, 33, então vamos lá. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Então, ele estava ali, ele não estava sozinho. Ele, tem outro versículo que fala que ele reuniu mais pessoas. 4. Então, vamos lá. No dia imediato entrou Cornélio, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, esperando Pedro, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha só o que esse homem fez. A sua família já era temente a Deus, ele já era um homem temente a Deus, agora ele chama os amigos. Ele chama os amigos para onde? Para a sua casa. Para o seio da sua casa. Para fazer o quê? Para ouvir a palavra. Para ouvir o mensageiro de Deus. Veja que ele chama os seus parentes e amigos íntimos. E aí, quando Pedro chega, começa a pregar a palavra, e a Bíblia diz que todos eles ouviram, creram e foram batizados. Que história linda, queridos. Que narrativa linda essa narrativa da vida de Cornélio. Para nos ensinar a respeito da nossa missão aqui na terra.
como homens, mulheres, que Deus olha para nós. Deus nos chamou e Ele está olhando para cada um de nós. Ele está olhando para a nossa casa. O que Ele está vendo na nossa casa? O que Ele está contemplando nos nossos lares? Né? Aqui nós encontramos justamente quase um encontro, a casa de Cornélio, a família, os amigos, e diz a palavra, o versículo 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés o adorou. Mas Pedro falou, levanta, eu sou somos homens, jamais somos dignos de ser adorado. Né? Não há diferença. Pedro era um líder, mas ele não aceitou a adoração. Ele não aceitou que Cornélio o adorasse. Ele mandou Cornélio levantar, diz o versículo 26, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, eu também sou homem. Pedro estava falando para Cornélio, nós somos iguais. Nós somos iguais. Servimos agora, estava ali para servir um Deus, mas não havia diferença. Mesmo Pedro sendo o apóstolo, ele não se colocou acima de ninguém. Ele mandou levantar e disse, também sou homem. Também sou homem. Com as mesmas falhas, com os mesmos problemas, Pedro é apenas um instrumento do Senhor. E assim como Cornélio também foi um instrumento na vida de sua família, na vida dos seus vizinhos, seus amigos, nós também somos chamados. Nós também somos capacitados por Deus para fazer a diferença. E assim, queridos, está aí essa narrativa fantástica que é justamente a história de Cornélio. E quando diz a palavra do Senhor que Pedro estava pregando, versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados? E aí, assim como nós recebemos o Espírito Santo, eles também, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então, aqui está a palavra do Senhor mostrando os primeiros gentios que foram alcançados através do apóstolo Pedro, que foi o instrumento de Deus, que levou essa palavra para Cornélio e toda a sua família e os seus amigos. E graças a Deus, porque esse homem, ele fez diferença. Na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, ele fez a diferença. E é isso que Deus nos chama para também a cada um de nós. Moramos em Tucuruí. Cornélio morava em Cesareia. Você e eu moramos em Tucuruí. E aí o Senhor olha para Tucuruí e o que ele está vendo? O que ele quer ver em nós, homens que amam o Senhor e que em memória diante de Deus esteja justamente aquilo que estava Cornélio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça. Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho deste homem, Pai, que ficou marcado na história do cristianismo, na história da igreja, ó Deus, como homem que fez a diferença na sua geração. E nós, ó Deus, estamos aqui. A vez de fazer a diferença é nossa. A vez de orarmos é nossa. A vez de clamarmos e ajudarmos ao próximo é a nossa vez. A vez de Cornélio, ele fez. Pedro também fez. Os apóstolos, os teus servos do passado fizeram, Senhor. E agora é a nossa vez. Daqui a pouco é uma nova geração, Senhor, que estará fazendo. Mas agora é a nossa vez.
Que o Senhor nos ajude, Senhor, para fazermos e fazermos bem, fazermos e fazermos com temor, e possamos, ó Deus, honrar e glorificar o teu nome pelo Deus que tu és. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco e que a graça do Senhor permaneça sobre a tua igreja. Muito obrigado por todos que vieram e desperta aqueles que não vieram, Senhor, para que mesmo nas suas casas estejam orando e clamando, ó Deus, para a nossa nação, também clamando, ó Deus, pela tua igreja. E assim, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.